pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui novamente para o nosso terceiro módulo de nosso curso, né? Sobre o bem e o mal. Hoje nós vamos ver o bem e o mal na visão hindu. Bem e o mal na visão indiana. Vamos ver. Bom, eu quero fazer só um resumo para vocês, né? Então, na visão judaico-cristã, nós tínhamos um Deus, tá? Imperador, ok? Esse Deus tinha um exército, presta bem atenção, de anjos, que ajudava ele a administrar o céu, aquela coisa toda. E aqui embaixo, nós, humanos, sobre as regras e as leis implantadas pelo divino. Então Deus era exatamente o imperador, que com o exército mantinha a lei e a ordem, tá? E nós aqui embaixo de tudo, vivendo sobre o jugo das leis divinas, né? Sob as leis divinas. As leis divinas e dos 10 mandamentos, né? Aquela dos 10 mandamentos. Moisés. Ok? Então é essa visão hindu. A visão judaico-cristão. Já na visão chinesa, não existia nenhum modelo de Deus. Nenhum modelo de Deus. Ok? No entanto, nenhum chinês negou a existência de uma força maior, de uma força geradora, de uma força criadora do universo. Mas eles não tinham a menor ideia, e não faziam a menor ideia, e não queriam fazer a menor ideia para implantar um modelo mental intelectual. Então, uma total inexistência do modelo de Deus, ok? O budismo não foca em Deus. Foca somente no homem. Entendeu? Tá? Vamos treinar o homem, vamos desenvolver o homem, vamos fazer o homem crescer. Vamos fazer esse homem se iluminar, despertar. Essa é a chave do negócio. E no budismo existe uma frase: você não precisa dizer, esqueça Deus. Não tem ninguém, esqueça Deus. Você tem que descobrir o verdadeiro Deus que está dentro de você. Tá? Entenderam esses dois modelos? Então agora nós vamos para o modelo hindu. Daí a gente vai entender a origem do bem e do mal também, o conceito do bem e do mal dentro dessas tradições. Então vamos lá. Da mesma forma que as 3 filosofias mostradas aqui, nós temos uma unidade geradora, nós temos algo que eles chamam de Brahma, a grande energia criadora. Né? Brahma. Brahma se manifesta no mundo através de suas 2 forças, né? Shiva e Shakti. É a mesma coisa, né? Do que, no caso aqui, o Yin e aqui o Yang. É a mesma força do que Adão, né? E Eva. Ok? Então tem assim, a simbologia primária, elas são iguais. Mas agora a diferença vem aqui. Como é que Brahma se manifesta? Como é que o Brahma interage com o mundo? É isso que é interessante. Lá, no primeiro, ele era um Deus imperador, que do alto, separado, totalmente separado do mundo,
Ele cria a humanidade, cria as coisas e fica lá de cima dirigindo, ditando regras e leis e tendo um exército para manter a lei e a ordem, um exército de anjos. É bem a nossa visão imperialista, né? Você tem um imperador, depois tem um exército para segurar a barra do imperador. Senão, sem o exército, o imperador está lascado, o imperador não manda nada. Né? Bom, então, aqui a coisa vai ser diferente, né? Brahma vai ser um Deus, presta bem atenção, manifesto em todas as coisas. Né? Ou seja, tudo que existe, presta bem atenção, tudo o que existe no universo é manifestação de Brahma, ou melhor, de Deus. Não é da cerveja, tá? Não confundam Brahma com Brahman. É parecido, mas é. Nesse modelo de criação, né? Veja bem, isso é muito importante, né? Então, o hindu ele vê Deus em todas as coisas, né? Ele vê Deus no gato, no cachorro, nas pedras, na árvore, no vento, no ar que ele respira, nas estrelas. Tudo que existe é Deus manifesto. Deus, neste modelo, não está sentado, presta bem atenção, num trono separado do mundo. Ele é o próprio mundo. Ele está em cada partícula, em cada objeto, em cada coisa. Tá? Ele é parte integrante de toda a sua própria criação. É por isso que os mestres antigos, hindus principalmente, Rama, Krishna, e o próprio Jesus falava isso, seguinte frase: conhece a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. E é interessante também que para você conhecer a Deus, você tem apenas que iluminar-se. Iluminar-se é exatamente o que todo caminho indiano deseja, chegar a um estado de consciência onde eu descubro Deus em mim mesmo. Olha que coisa interessante, veja bem, na filosofia judaico-cristã, você precisa seguir as regras, as leis, fazer muita caridade, ser bonzinho, desenvolver o amor, tudo isso para você se tornar um ascensionado, ou ser iluminado, está entendendo? A visão indiana ela é muito parecida com a budista, tá? Porque Buda é indiano, tá? Se dizia o seguinte, presta bem atenção, isso é muito importante, muito importante. Essa é a grande diferença das duas religiões. Você sempre foi e sempre será um Deus manifesto aqui na Terra. Não importa se você seja assassino, não se importa se você seja bandido, não se importa se você pratique aquilo que você chama de mal, bem, o Deus vai estar lá. Tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa, no mundo indiano você não precisa fazer absolutamente nada para se tornar um Deus. O Deus você já é. A única coisa que você tem que fazer é descobrir que você é. Acordar para aquilo que você já é. Então não é nenhuma atitude que você faça, nenhum modus operandi comportamental que você tem que ter para se tornar um Buda. Você já é um Buda. Quando o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, ele reunia os discípulos dele, ele falava assim para eles: meus discípulos, vocês sabem a única diferença que existe entre eu, o Buda, e vocês? Vocês falavam: não, mestre, diz aí.
A única diferença que existe é que eu sei que eu sou um Buda e vocês ainda não sabem que são Budas. Um dia todos vocês irão despertar, né? E aí você entenderá como todos nós já somos. Nada precisa ser feito. O que tem que ser feito, isso que é o importante, a prática do yoga, todas as práticas, a gente tem que só fazer para despertar. É por isso que a maior prática profunda de todo orientalismo é a meditação e não a oração. É uma meditação, é sentar em silêncio para que você entre dentro de você e encontre a sua verdadeira essência, a sua verdadeira origem divina. Você encontra o Buda dentro de você e traga para fora. Você traz à tona aquele Buda que está lá dentro, que sempre existiu dentro de você. Tá? Você está me entendendo? Isso não é uma prática do bem e do mal. Tá ok? Entendeu? Todos nós já somos. Como nós estamos esquecidos, viemos numa experiência densa nesse planeta, estamos esquecidos da nossa natureza divina, então nós agimos de acordo com as nossas trevas. E a única maneira de sair desta condição é um retorno à nossa essência original. É um retorno àquilo que nós sempre fomos e sempre seremos. Deuses manifesto na matéria. Por isso, a visão aqui não tem visão do demônio. Não existe visão do inferno aqui também. O que o Krishna ensina para o Arjuna no Bhagavad Gita? Tá? Krishna diz o seguinte: dentro de todo homem está Deus. E Deus tem muitas faces. Né? É que vocês acreditam, vocês criaram uma imagem de que Deus é a perfeição. Que Deus é o amor. Isso é uma mentira. Isso é uma criação do ser humano. Deus é o bandido, é o inimigo. Né? Por isso que o Raul Seixas fez uma música. Né? O Raul Seixas fez uma música. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu não lembro a letra inteira de cor aqui, porque ela é comprida. A música se chama Gita, que é exatamente o diálogo entre Krishna e Arjuna. E o Krishna vai falar assim para o Arjuna: olha, como é que é? Como é que é? Oh, meu Deus do céu, como é que começa mesmo? É pena? Não, eu estou confundindo, estou pensando numa outra música do Raul, não do Gita. Lembra que ele fala assim: eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar, eu sou a mão do carrasco, sou lago raso, profundo. Você está entendendo o que ele quer dizer? É o seguinte, nessa música aqui ele vai falar que ele é todas as coisas. Então o Krishna vai falar: eu sou o carrasco, eu sou isso, eu sou a luz do luar, eu sou todas as coisas. Deus está manifesto em todas as coisas. Tá? E Gita, 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 sabe? Só para contar o começo aí, a primeira frase, só para vocês entenderem, que o Raul Seixas, quando fez a música Gita, ele fez porque ele estudou o Bhagavad Gita, esse diálogo principal dele com Krishna com Arjuna. Canto da terra, num sonho que ele me falou. Como é que é? Às vezes, você me pergunta por que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você me tem toda hora, me come, me gospe, me beija. Ou seja, toda música é uma colocação do Krishna dizendo que eu estou dentro de você. Você me come, me gospe, me beija, que eu sou todas as coisas. Você, entendeu?
Eu estou na luz do lugar, eu estou na vela que se acende, eu sou a pedra, eu sou do carrasco, a mão do vampiro, tal. Tudo que ele vai colocar, você está entendendo? Todas as coisas que acontecem no mundo é Deus manifesto ali. Né? É o Krishna manifesto ali. Por isso que todos nós somos uma unidade. Todos nós somos conectados pela unidade divina. Então, nesta visão, não há espaço direto para um conceito de bem e de mal. Né? Porque tudo é Deus agindo. Deus agindo de dentro para fora, no cerne de todo ser humano e de toda manifestação. É uma difícil compreensão de Deus aí. É muito difícil compreender o modelo de Deus indiano, né? Você aceitar que Deus está na mão do carrasco, né? Que Deus está no bandido, que Deus está no assassino, que Deus está em Hitler, Deus está em tudo. Deus está manifesto, Deus cria o conflito, Deus cria a guerra, Deus cria o ódio. Porque as pessoas querem só ver a face do amor de Deus, mas não vê a face do... Inclusive tem uma passagem no Bhagavad Gita, muito interessante, que o Krishna conversa com Arjuna, né? E chega uma hora e fala assim: olha, Krishna, eu vou mostrar uma face minha que todo ser humano nega e nunca quer saber que ela existe. Aí o Krishna simplesmente ele vira de costas e aparece um demônio. Sabe, aparece uma coisa feia, um bicho feio, demônio, como a gente fala, né? E depois ele desvira e vira o Krishna de novo. Fala, essas são as minhas duas faces. Por isso que eu falo, o bem e o mal está dentro de cada ser humano. É como ele se manifesta, como ele permite que essas duas energias se manifestem na essência, na vida e como ele quer andar no mundo. Entendeu? Então, mais uma vez, nesses povos aí, o conceito de bem e de mal na Índia, ele se torna bastante difícil de ser compreendido por um ocidental, tá? Porque realmente, né, a gente está muito bitolado pela filosofia judaico-cristã, que a gente tem que seguir à risca os 10 mandamentos, ser perfeito, ser bonzinho, ser isso, ser aquilo. Aí a gente vai para o céu. Né? Tem pergunta, Ju? A visão dual do bem e do mal teve sua origem pós-Atlântida? Sim. Essa é uma filosofia bem aí de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Ela começa lá atrás, né? Com a própria ascensão dos povos antigos, né? Quando eles se tornam povos mais organizados, tem uma escrita, a sua visão de divino. Eles começam a criar essa visão de mundo, essa visão do divino, né? Você vê, deixa eu explicar uma coisa para você. As pessoas criam um modelo de Deus tão idiota, tão bosta, né? Você vê os maias. Os maias tinham um modelo de Deus aqui, né? Que eles precisavam o tempo todo estar agradando Deus, né? E para eles, quando tinha uma seca, quando tinha problemas de inundação, era castigo de Deus. Então Deus estava desgostoso com a humanidade. Eles precisavam agradar esse Deus, para que esse Deus fosse bondoso, amoroso com eles. Aí ele fazia o quê? Sacrifício de virgens. Sacrificava pessoas. Eles arrancavam o coração vivo da pessoa, batendo ainda, e levavam para o alto assim, para Deus. Vocês entenderem como os antigos eram burros ao construir modelos do divino e criar uma ação em função dessa ignorância de seus deuses. O Projeto Terra se identifica com qual filosofia? É mais a indiana com a chinesa e a budista, tá? Completamente distante da judaico-cristão. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando você constrói ideologias, mesmo a própria ideologia indiana, se você for na Índia hoje, a Índia, ela tem trocentas mil seitas, muitas
linhas de pensamento. Certo? No entanto, elas têm basicamente um livro sagrado delas, né, que é os Vedas. Tá? Só que os Vedas é que nem o Antigo Testamento, é um livro muito antigo que foi escrito em várias épocas diferentes e tem histórias muito diferentes. Tá, ok? Tem o Rig Veda, que é o mais antigo livro, né? E aí depois vem as outras linhas. Nós temos o Bhagavad Gita, que é parte é um capítulo de um livro dos Vedas chamado oh meu Deus, fugiu o nome. O Ramayana. Tá? Então tem um livro chamado Ramayana, que vai contar a saga de um reino, né, de uma época na Índia, tá, dos Kurus, e aonde se desenrola a vida de Krishna. Krishna é um mestre que medita nas florestas, e esse mestre ensina muita gente. E Arjuna é um príncipe, tá, desse reino, dos Kurus, e é discípulo de Krishna. Ele é discípulo de Krishna. Só que Krishna é um ser iluminado, é um ser que transcendeu, ele é um Jesus, tá? É um cara que tem poderes sobrenaturais, tá ok? E há uma guerra civil nesse reino, há uma guerra civil para derrubar o rei, e o príncipe fica do lado do pai dele, o príncipe Arjuna, e do outro lado um monte de pessoas que são até parentes dele, que estão contra, né, a família dele, para derrubar o reino e assumir o poder. Então vai haver uma grande batalha, né, e exatamente no meio dessa batalha é que Krishna intervém e estabelece um diálogo com Arjuna para tentar explicar para Arjuna o que é o mundo, por que existem aquelas batalhas, por que as pessoas entram em guerra, por que reinos caem e crescem, qual é o sentido da vida, qual que é o sentido de tudo. Então, esse é um dos livros sagrados do mundo. Nós podemos, eu acho que existem 3 livros interessantes para você estudar no mundo, né? O Bhagavad Gita, o Tao Te Ching e o Evangelho de Jesus, né? Eu acho assim que são 3 livros importantes para se ler, né? Tem pergunta, Ju? Se uma pessoa for má, ela nunca irá ascensionar. Mas se ela for boa, irá ascensionar. Isso está correto? Não está correto. Esse é um conceito completamente cristão da coisa, né? O conceito do bem e do mal, né? O conceito do bem. Eu vou explicar uma coisa. Jesus tinha uma sabedoria muito grande. Você quer ver? Quando Jesus entrou no templo, e o templo de Salomão era o templo onde tinha os sacerdotes judeus. Os sacerdotes judeus que eram doutores da lei, estudavam a Bíblia antiga, tá? Liam o Torá, aquela coisa toda, né? E aí Jesus começou a discutir com o pessoal, com esses sacerdotes, né? E os sacerdotes, você sabe, na mais profunda ignorância, né? O modelo de Deus errado, interpretava tudo errado. E aí tinha umas crianças brincando ali fora, correndo, fazendo barulho, e os caras ficaram bravos, né? Com essas crianças interferindo na discussão dos adultos. Jesus parou, olhou e falou assim: olha, em verdade eu vos digo, que essas crianças entram no reino de Deus muito antes do que qualquer um de vocês. Às vezes as prostitutas entram no reino dos céus e ascensionam muito mais rápido do que vocês, religiosos nas igrejas. No umbral prevalece a visão dual? Sim, no umbral sim. Das pessoas que habitam lá, sim. Por isso que elas estão no umbral, porque ainda estão na dualidade. Elas não evoluíram na sua percepção e na sua visão de mundo, né? Elas não ascensionaram, ascenderam para uma visão mais superior. Elas estão na mesma visão que as corromperam aqui, que elas viveram aqui, né?
A filosofia de Hermes Trismegisto difere dessas filosofias? Difere. O Hermes é meio confuso, sabe? O Hermes é um pouco confuso para a cabeça de vocês, mas ele não traz novidades, grandes novidades, diferentes dessas 3 coisas que eu coloquei para vocês aqui. O Hermes Trismegisto, na época dele, o que existia basicamente avançado era a filosofia grega. Os gregos tinham uma filosofia básica, sentada, estimulada, escrita, filosofada. Os outros não tinham, o Egito não tinha nada disso. Saca? A Grécia tinha seus centros de pensadores, seus centros de filósofos, suas escolas de... Vou contar, tem na escola pitagórica, né, a escola de Pitágoras, o professor era tão importante nessa escola que um aluno, né, de baixo nível que entrava nessa escola não podia olhar o professor na cara. O professor dava aula para ele atrás de uma cortina, porque o aluno era tão primitivo que não tinha nível nem, vamos assim dizer, como é que eu tenho merecimento de olhar o professor no rosto, seu mestre no rosto. Até que ele atingiu um estágio de aprendizado, um estado de equilíbrio, de harmonia, aí ele podia sentar-se diante do mestre e olhar seu rosto, de aprender diretamente com ele. Tal era o respeito que eles tinham pelo mestre, pelo professor naquela época. Hoje não, você entra numa escola, o professor dá tiro, os alunos dão tiro, não sei. Né? Porque no plano espiritual, se a pessoa fizer o mal aqui na Terra, consequentemente ela não irá para a cidade nosso lar. E fazendo o bem, ela irá. Quem falou isso? Não seria uma distinção? Quem falou isso para você? Né? Quem que falou que fazendo o bem? O problema é o seguinte, né? O problema é o seguinte. Vamos pensar tudo é um estado de consciência, porque deixa eu explicar para vocês. Quando a pessoa tem um estado de consciência, ela não pratica atos contra a própria humanidade. Uma pessoa em sã consciência, ela não rouba. Uma pessoa em sã consciência, ela não mata o outro. Ela não tira a vida do outro, ela não tortura o outro. Tá? Você vê, o André Luiz, vamos pensar no André Luiz, que vocês têm uma referência do filme, do livro aí, mais na cabeça de vocês. O André Luiz, ele era um médico, né? O pessoal sabe que ele era o Carlos Chagas, né? Um grande sanitarista no Rio também, um grande, né? Tal, aquela coisa toda. Famosíssimo, rico, né? Vamos assim dizer, porque médico pobre era raro, né? Então o que acontece? Ele era materialista, ele era ateu, ok? E segundo as pessoas, ele era muito egocêntrico, tal, vamos pensar assim. Aí o que acontece? Quando esse cara morre, qual que é o problema? Ele era ruim? Ele era mau? Ele era assassino? Não. Por que ele foi para o umbral? Ele não era assassino. Era um médico, até ajudava, curava as pessoas, mas caridade ele não fazia. Ele era um cara que não fazia caridade, um cara que tinha outra visão, materialista de mundo, né? Você está me entendendo? Então, ele fica tempo no umbral por causa de 2 problemas que ele fica no umbral. Primeiro, ele corrompeu o corpo astral dele, bebendo, fumando, tal. Ele corrompe o corpo astral. Quando ele morreu, ele estava com problema no astral. Mas ele podia, já no primeiro dia, ser resgatado para as cidades astrais, né? Mas o fato dele ser ateu, ele não criou na mente dele uma concepção mais harmonizada do lado. Ele se encontrou num determinado lugar, né, esquisito, estranho, que ele mesmo descreve, logo após a morte, com dores, que ele não sabia resolver, mesmo sendo médico, ele não sabia resolver aquele problema, e procurou andar por ali e entender o que estava acontecendo com ele. Isso faz parte da lição também. Após a morte, tem pessoas que sofrem uma lição. O materialista, ele vai ter que se virar. Falar, e agora? Você está vivo. Você não acreditava que morreu e acabou? O que você vai fazer agora? Qual que é a sua atitude? Você vai ter que renovar a sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo, sua forma de ver... Você tem que fazer mudanças internas muito grandes.
E enquanto você não fizer, né? Então o ateu, ele não gosta de religião, ele queria saber. Então quando vinha aqueles caras estranhos, aqueles seres esquisitos conversar com ele, ou convidá-lo para... Ele não queria ir, ele tinha medo, ele não queria ir. Tá lá, ele mesmo dizia, até que um dia, depois de muito tempo, segundo o próprio livro, né? Eu acho muito tempo, 6 anos ele passou no umbral, né? Ou 8 anos, eu não me engano, até o dia que ele resolveu ser resgatado por aquelas pessoas que sempre estavam no umbral tentando resgatar as pessoas, mas as pessoas não queriam sair, elas não queriam ir. E aí sim, quando ele passou para o outro lado, para esse lugar, aí as respostas começaram a vir, mas pouco a pouco, pouco a pouco. E aí, que depois que ele passa por toda essa experiência de despertar do outro lado, tá? Ele não era uma pessoa ruim. Mas também não era aquela pessoa maravilhosa, puta ego, bondoso, né? Era um cara praticamente normal aqui. Mas a partir do momento que ele usa a inteligência dele, quando ele vai resgatado para a cidade astral, as pessoas cuidam dele, ele agradece, né? Ele fala, não, eu quero trabalhar também, eu quero contribuir, eu quero ajudar com essa sociedade aqui, eu sou médico e tal. Eu sei que você é médico, mas a medicina aqui, você não entende, você tem que aprender tudo de novo. Não, depois ele fala, não, tudo bem, eu vou aprender, eu começo varrendo aqui, eu quero aprender. Então, a partir do momento que ele se dobra, que ele se curva, aí ele começa uma jornada no plano astral. Ele vai refletir sobre a encarnação dele, ele vai refletir muito sobre a encarnação dele aqui, sobre os erros que ele cometeu, né? Por que ele não acreditava naquilo? Principalmente, a lição maior esse cara vai ter, que era um altamente materialista, quando ele desce e vai visitar a mulher dele, e vê o filho dele, um filho da puta materialista, retrato dele. Imagina para o pai que dor que é você ver um filho fazendo medicina, seguindo as mesmas filosofias que o pai tinha de altamente materialista, e o pai sendo espírito do outro lado e vendo aquela merda acontecer. O pai chorava, ele não tem como reagir, ele não tem como resolver o problema depois. Você entendeu? Então isso é um martírio. O martírio e o sofrimento pós-mortem é consciencial. Tanta coisa que as pessoas perderam, desperdiçaram nesse mundo por ignorância, ou por ego, ou por, né, achar que é o inteligente, o cientista, né? Eu lembro, né, do moleque, do filho dele, a filha, né? Ele está lá assistindo tudo, o pai, veja bem, no plano astral, ele foi visitar a família. E o filho fala o seguinte, a filha, né, no jantar lá, eu estou lendo uns livros, né, que fala sobre vida após a morte, são livros espíritas, sabe assim, tal. E aí vem o irmão dele, né, o irmão dela, né, que é filho dele também. Eu, estudante de medicina, isso é tudo uma bobagem. Está aí a ciência para provar que não existe absolutamente nada depois da morte. Isso é tudo uma grande bobagem, charlatanismo. A ciência é a ciência, é a ciência. E o pai ouvindo, o espírito ali ouvindo. Entendeu? Então aí você vai entender o quanto que a ciência nossa, ela é uma bosta. Quando ela vai por esse caminho. Quando ela nega totalmente a existência do espírito. Quando ela nega essa realidade subjetiva. Então o cientista, quando morre, ele sofre muito do outro lado lá também. Porque ele contribuiu para isso. Ele contribuiu para essa questão. Tá? Quanto mais alinharmos nossas ações com as leis cósmicas, mais rápido iremos ascensionar? Então, ascensionar é um processo de terminar as nossas experiências no plano físico da matéria. Porque quando a gente desce, a gente entra numa lei que é chamada lei do karma, que é a lei de ação e reação. Eu vou colher, eu vou passar por todas as experiências que eu semear. À medida que eu vou semeando, eu vou vivenciando a colheita das minhas próprias semeaduras. Se eu semear a violência, eu colho a violência. Se eu semear o ódio, eu colho o ódio. Se eu semear a dor e o sofrimento, eu vou colher isso. Até eu ter um padrão de consciência e entender as leis da natureza, que eu preciso semear coisas boas, para eu colher coisas boas. Isso volta tudo para mim. Tá? Então, quando eu passo por essas vivências todas, eu tomo consciência, daí quando a gente morre no astral, você vai para essas cidades astrais mais superiores, você já toma consciência que não precisa voltar mais. É bem simples assim. Tá? Mas
toda colheita tem que ser, toda semeadura tem que ter colheita. Esse é o problema. Existem pessoas que são ateus e que são muito mais evoluídas e bondosas que pessoas espiritualizadas? Então, essa questão de ser materialista não faria diferença? Exatamente, é isso aí. Eu conheço pessoas totalmente ignorantes, não sabem nem ler e escrever, mas que tinham um coração, que eram pessoas bondosas e maravilhosas. Às vezes a ciência corrompe também. A ciência faz as pessoas acharem que elas sabem das coisas, mas não sabe. O cientista acha que sabe, mas não sabe bosta nenhuma de nada. Ele sabe isso aqui das coisas. Ó. Então, isso é um problema também. Quando a gente estabelece os limites, e acredita que o outro não sabe. Só eu sei. Só eu que faço ciência tenho o saber. Aquele que faz a religião, esse não sabe de nada, coitado. Esse é um fanático, um tolo e um tonto. A ciência, ela olha a religião assim, tá? Pode ter certeza, eu conheço cientistas. Se na cidade Nosso Lar os espíritos mostraram o que eles fizeram de ruim aqui na Terra, isso não mostra que existe o bem e o mal para os planos astrais? Não. O problema é que a visão judaica, a visão espírita do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, é uma visão kardecista. É uma visão bastante judaico-cristã. É uma visão da dualidade. Mas se você souber olhar as coisas, a visão do André Luiz é entender. O André Luiz só escreve o que ele vivenciou. Como, quando ele desperta no Nosso Lar, como ele vai encarar a vida no plano físico. Quando a pessoa sente que existe vida após a morte, existe toda uma outra realidade, ele olha para trás e começa a avaliar o que ele fez aqui. Ele podia ter feito muito mais. Ele podia ter ajudado as pessoas, podia ter conduzido a vida de outro jeito. É a sua própria consciência que o julga. Não é um julgamento externo. Inclusive, para vocês terem uma noção, o André Luiz até hoje não reencarnou. Ele trabalha no plano superior, ele já está bastante ascensionado. Por quê? Porque cientistas são pessoas muito inteligentes. Imediatamente, se eles não têm um karma muito pesado, se não é o cara que fez a bomba atômica, que fez outras coisas que matou milhares de pessoas, aí eles têm um resgate a cumprir. Mas quando as pessoas não têm um resgate a cumprir, eles ascensionam muito rápido, porque eles são pessoas inteligentes. Eles sabem aprender com facilidade. Então, eu quero que vocês entendam que é difícil, eu sei que é muito difícil vocês compreenderem quando estão enraigados na dualidade. Eu vou mostrar uma coisa muito interessante para tirar vocês da dualidade. Eu vou mostrar um exemplo geográfico aqui. Geométrico, quer dizer. Quando a nossa visão é muito presa em dimensões primitivas, como a dimensão da matéria, a gente não enxerga o todo da coisa. Então, eu vou pegar um círculo aqui, uma circunferência. Ok? Vou traçar essa linha aqui, que passa pelo centro da circunferência. Tá? Vou traçar o eixo XY aqui, ó. O XY vai estar aqui. E vou colocar, num movimento circular, uma pequena bola. E essa bola vai girar ao redor desse círculo, ok? Ela vai girar ao redor do círculo. E eu vou projetar, no eixo Y, eu vou projetar a sombra da bola. Ok? Então, a projeção da bola aqui. Ok? Então, essa aqui é uma visão, quando você tem uma visão linear do mundo, uma visão simplesmente linear, de uma única dimensão, então, quando essa bola, ela roda, ela está girando aqui, tá? Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó. A projeção dela vai fazer o seguinte. Quando a bola está aqui. Então, para quem não observa a roda, ela só vai ver a sombra, essa bola fazer assim, ó. Ela oscila, vai e volta, para o negativo e para o positivo.
Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de bem e esse aqui de mal. Os extremos. Quando você não sabe o mundo, você só vai ver que as duas coisas oscilam entre o bem e o mal. Está oscilando entre duas dualidades, mas isso é porque sua visão é muito linear, muito primitiva. Agora, se você ampliar a sua visão para uma outra dimensão, que é o bidimensional, você vai ver que quando essa bola gira, né, no círculo, ela não está oscilando entre dois pontos. Ela está girando, e no círculo não existe fim, nem começo. Portanto, não existe bem, nem mal. É apenas um ponto de vista seu, que você enxerga o bem e o mal. Não, isso aí é só uma questão geométrica, é uma questão de quando você vê, o pensamento ocidental é um pensamento linear. O pensamento linear cria a dualidade, cria o tempo, o passado, o presente e o futuro. Isso é uma questão bem cartesiana. A matemática ajuda o pensamento cristão, porque toda ciência tem uma filosofia, e a filosofia da ciência era muito baseada em filosofia, às vezes religiosa também, dos gregos, do pensamento grego antigo. E os gregos criaram a linearidade do mundo, a visão linear do mundo, a visão do certo, do errado, do bem, do mal, do grande, do pequeno, do alto e o baixo, certo? As coisas separadas. Isso porque você via as coisas assim, separadas. Mas quando você olha assim, você não vê mais separação. Você não vê a dualidade mais. Você só vê uma unidade. Entendeu ou não, Ju? Essa visão vocês podem usar muito para aprender a entender o conceito da não dualidade. Tá? Dualidade, quando você tem um pensamento muito estreito e você vê o mundo apenas por uma ótica, que é o chamado ótica linear. E aqui é a ótica circular. Né? O princípio e o fim não existe. Não existe o certo e o errado, não existe o bem e o mal, não existe o grande nem o pequeno. Não existe Deus nem demônio. Porque o demônio estaria aqui. Deus estaria aqui. Na sua visão linear. Mas na visão circular, não existem os opostos mais. Onde estaria Deus? Onde estaria o demônio? Onde estaria o bem? Onde estaria o mal? Essa é a questão fundamental. Vocês ainda estão... Eu concordo, porque é muito difícil. Demora-se muito tempo para um homem transcender os seus pensamentos e entender bastante, com bastante profundidade, a não linearidade do universo. Nós fomos treinados a pensar na dualidade. Nós fomos treinados a pensar em céu, inferno. Né? Deus, demônio. Por isso que você tem as nossas freiras toda enclausurada, dizendo: Jesus tem que ser perfeita, tem que atuar de perfeição, não posso fazer nada, sexo é pecado, não posso sentir prazer porque é pecado. Tudo é pecado. Tudo desagrada a Deus. Mas por que desagrada a Deus? Você construiu esse modelo de Deus. Você vive em função desse modelo de Deus. Por que você não pode ser feliz, viver o prazer, né? Pular, cantar, transar? Por que não pode? Quem disse que não pode? Quem disse que é pecado? Então, quem disse que é mal? Agora, ficar enclausurado, preto, rezando, 24 horas por dia, isso é o bem. Você está praticando bem. A Deus está agradando a Deus. Né, Ju? Poder dar beijo na boca que desagrada a Jesus. Né? Você aprende no catecismo de infância. Então, não é... Você constrói o modelo de Deus errado e depois você também constrói o modelo do que é certo ou errado de uma forma errada também. E se você vivencia dessa forma, você pode jogar sua vida fora. Né? Que não é necessário. Sabe, não é necessário viver daquele jeito para você estar ascensionando, estar se elevando. Eu lembro de uma história muito interessante. Né? Você sabe da Santa Bernadette, quem que é?
Então, o lance é o seguinte, lá na França tem uma gruta, né? Tem a famosa aparição, né? Não, da Virgem Maria. Mas a menina que via a Virgem Maria, presta bem atenção, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela era extremamente pobre, mas pobre, ela era doente, ela tinha problema, acho que de tuberculose, ela não podia fazer nenhum esforço físico, porque ela já ficava doente. Então ela mesma não podia trabalhar para ajudar a família dela, que era pobre e precisava e necessitava. Vai ouvindo só. Ela se achava uma verdadeira inutilidade, uma peça inútil. Tá? Burra que não compreendia as coisas. Ela, sabe, ela mesmo falava, sou ignorante, sou pobre, nem a minha mãe posso ajudar. Aí ela perguntava assim, por que a senhora Virgem Maria escolheu eu? Escolheu eu para falar essas coisas. Eu não sei porra nenhuma de nada, eu sou ignorante, eu sou uma... Né? Ela só falava que via e transmitia as palavras da Virgem Maria. Né? O padre da região ali, porque ali começou a crescer, né? A gruta, não tinha água naquela gruta, ela começou a cavar com a mão, cava aqui, e aí começou a brotar água, né? E aquela água se tornou milagrosa, ela começava a curar as pessoas que iam lá se banhar na fonte, passar no corpo, curava lepra, curava doença, isso aí foi um movimento na França inteira. Aí despertou aquela visão dos bispos, dos padres e tudo mais, né? Aí o padre, que era da paróquia dela lá, né? Você pega a história dela tem filme até, é muito legal a história dela. E você sabe, né? Que o corpo dela está embalsamado, está incorruptível até hoje, né? Está lá numa urna, na igreja, ela morreu e o corpo dela não apodrece. Está lá até hoje em exposição, desde a época que ela morreu. Está numa cuba de vidro lá e tal. É muito interessante, por causa dos conceitos que você tem. Então, se você tiver seu conceito legal, por que a Virgem, eu pergunto para vocês, por que a Virgem Maria não apareceu para o padre? Melhor ainda, por que a Virgem Maria não aparece para o Papa? Que é um pulso de perfeição, de seguir o bem, de seguir as liturgias da igreja, sabe? Por quê? Por que a Virgem Maria escolhia crianças, escolhia pessoas simples? Até extremamente ignorante. Tem um padre da paróquia, quando o padre se convence, porque o padre não se convencia que ela estava vendo a Virgem Maria. Então o padre falava assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para mim quem ela é, você vai perguntar isso para ela, que ela não entendia nada, umas coisas muito técnicas, sabe? O padre pediu para ela falar, ligado à Bíblia, que ela não sabia, né? Aí, depois do contato, ela voltou assim, padre que é? Ó, ela mandou eu falar para o senhor aquelas coisas que o senhor perguntou. Eu, nossa, o padre ficou, mas o que ela falou? Olha, ela começou a falar tintim por tintim as respostas com o padre. Aí ela falou, não é possível. Essa menina tem coisa. Aí ele começou a acreditar na menina. Né? Ele começou a acreditar que a menina realmente estava tendo um contato, estava vendo, e era um fenômeno. Mesmo depois que ele se convenceu, ele cuidou da menina, depois eles levam a menina para um convento, né? Eles levam a menina para um convento, ajuda a família dela era muito pobre. E ele fala, e ela pergunta, mas padre, me explica uma coisa, por que a Virgem Maria escolheu eu, se eu sou uma inútil? O tempo todo, ela não se convencia, né? Aí o padre fala uma coisa para ela, né? Deus vê nas pessoas exatamente aquilo que ninguém vê, nem mesmo você vê em você. Por isso você foi escolhida. Tem algo dentro de você extremamente valioso que você precisa descobrir que você é. Então, esse é um exemplo para cada um de nós, né? Às vezes, nas pessoas mais humildes e mais simples, brota um verdadeiro Deus. E não naqueles doutos intelectuais, e sacerdotes e sábios, e médiums até. Eu conheço médiums aí que só fizeram besteira até hoje. Né? Ao invés de estar ascensionado, evoluído, fazendo coisas maravilhosas, jogaram a vida no lixo. Né? Vamos lá, Ju.
Como seria a lei do karma sem o conceito da dualidade? Não mudaria nada. Não muda nada. A lei do karma está existindo com ou sem conceito, né? O mundo está fluindo desde que a humanidade está aqui pela lei do karma. Agora, como você entende esta lei é outra história. É uma questão da sua percepção mais avançada da realidade. Quando as pessoas estão muito nas trevas, facilmente elas usam essa visão. Quando elas começam a se tornar mais sábias, aí elas vão se tornar um Lao Tzu, vão se tornar um Confúcio, vão se tornar um Buda, elas começam a se tornar seres muito mais compreensíveis das coisas e entendem uma filosofia mais avançada para entender tudo o que está acontecendo neste mundo. É isso que acontece. Né? Você primeiro precisa ser um sábio. E o sábio necessariamente não é um paranormal. Você vê, eu julgo o Osho, um grande sábio. Mas ele não era médium nem paranormal. Mas o nível de sabedoria que ele tinha, o grau de despertar que esse homem tinha aqui na matéria, era muito maior do que eu conheço médiums que não chegam nem aos pés do que o Osho sabia. Está entendendo o que eu estou falando? Eu conheço médiums que são muito bons médiums, mas não chegam nem aos pés da sabedoria do Osho. Então, não é necessário ser um paranormal para ser um grande sábio. Você tem que galgar degraus. Entendeu? Baseado nesse conceito, é correto afirmar que não existe ET mal e ET bom? Exatamente. Agora você está aprendendo. Se você for um ser primitivo e olhar todas as coisas por essa ótica, até o ET vai ser julgado para você de bem e de mal. Tá? O ET vem, abduz um, faz isso, faz aquilo. Esse é o mal. Agora vem aquele ET loiro, bonito, nossa, parece o Saint Germain. Esse é o ET do bem. Nada, são conceitos que você cria. Quando você olha por uma ótica mais cósmica, mais avançada, o bem e o mal se diluem nesse círculo e não existe. Quando Jesus disse, Pai, perdoai os ignorantes, pois eles não sabem o que fazem, não tem relação com esse mal da visão dualística? Não, tem a visão da ignorância. Presta atenção, ele falou assim, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Tá? É diferente de você saber o que você está fazendo e fazer a cagada. Entendeu? Então, Jesus falou assim, perdoe, Pai, porque eles são ignorantes. Porque se eles tivessem uma sabedoria, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Agora, se eles tivessem sabedoria e tivessem fazendo aquela merda, aí Jesus não perdoava. Nem pedia para Deus perdoar. Fala, Pai, meta o raio na bunda desse cara aqui que ele está sabendo o que está fazendo. Você está entendendo? Porque aqueles soldados, o que aqueles soldados faziam? Aqueles soldados cumpriam ordens. Era ignorantão, seguia o que era mais um que eles estavam crucificando, entendeu? Jesus não era um cara especial que eles estavam crucificando ali, era mais um que eles faziam isso todo dia, porra. Era a coisa mais comum ele crucificar a pessoa naquela época lá, gente. Você pensa que Jesus foi o único que sofreu crucificado das coisas? Não tem jeito nenhum, eram milhares de pessoas naquela época. Os romanos ajudavam a torturar as pessoas. E era inimigo, cara. Inimigo, nego descia o cacete. Quem mandou ser inimigo? Ser inimigo de Roma, naquela época, você estava lascado. Né? Por que uma pessoa fica presa na roda de Sansara, fazendo o mal, mas fazendo o bem, ela sai da roda? Mas quem falou que fazendo o bem, ela sai da roda? Tá? Vai. Então, fazer o bem não seria considerado bom? Não. 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 Não é. Esse é um erro de vocês. Porque vocês acham que vão fazer um comércio com Deus, né? Eu vou fazer caridade. Porque se eu fizer caridade, aí eu vou para o céu. Aí, essa caridade que você está fazendo é um comércio. Você não está fazendo de coração. Você não está fazendo porque você quer fazer. Você está querendo algo em troca. Você está querendo ganhar o reino dos céus. Não. Você tem que fazer o bem. Você tem que praticar sem querer nada em troca. Você não quer nem evolução. Foda-se a evolução. Eu faço porque eu curto. Por exemplo, quando eu cuido de um animal, quando eu tenho um animalzinho, eu vejo um animalzinho abandonado, a gente vai lá, para da ração, da comida, cuida dele, uma vez resgata. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ganhar ponto no céu. Fala, vá merda todo mundo no céu.
Eu quero cuidar do bichinho, porque eu tenho amor por ele, eu não quero ver ele sofrer. É meu momento aqui, não tem nada, eu não estou comercializando, eu não estou fazendo isso, sabe? Para ganhar nada em troca. Tá entendendo? Quando você ama, tem um estado de amor, você não exige nada em troca. Você nem quer o reino do céu, você nem quer ascensão, você nem está ligado para essa porra de ascensão. Entendeu? Nós estamos simplesmente vivendo a nossa natureza. A nossa natureza interna é fazer, auxiliar os seres mais inferiores, é cuidar, é desenvolver um estado de amor por essas criaturas. Mas isso é natural. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ascensionar. Ok? Então é por aí, pessoal. Então eu quero que vocês concentrem-se, entendam e percebam que o mal e o bem não passam de dois conceitos muito primitivos criados na mente humana. Tá? Namastê, muita paz. Até um próximo encontro com todos vocês aí, pessoal. Muita luz a todos.